na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém, meus irmãos? Antes de nós aqui falarmos a palavra, amanhã nós temos ali o nosso segundo ano. Na verdade é o primeiro ano de emancipação, mas é o segundo ano que a igreja começou ali naquele que era um quintal e se tornou uma congregação, e no ano passado foi emancipado e agora faz o seu segundo ano o culto de ação de graça. Amanhã às 15 horas e 30 minutos, estaremos saindo daqui às 14h30 para ali estar cooperando com um grupo de irmãos aqui da sede. Depois de lá, esse grupo que vai comigo, vamos para o litoral ali na ceia, na igreja na Praia Grande. Amém? Meus amados irmãos, nós lemos aqui a princípio dessa reunião um texto que fala sobre a vida de Cristo, o seu sofrimento, a sua morte, mas vemos, irmãos, algo glorioso. Verso 11, que eu quero tomar como base para uma meditação, fala sobre o trabalho de Jesus. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Veja que nós encontramos dentro dessa revelação progressiva, porque aqui Isaías, aproximadamente 765 anos antes de Cristo, está profetizando sobre Jesus. Isaías ele profetiza sobre o nascimento, sobre a vida adolescente de Jesus, tanto ele como homem, como Deus. Ele profetiza ali a sua vida, e aqui nós encontramos, irmãos, ele profetizando sobre o trabalho que vai ali conduzir o êxito para a salvação da humanidade. E aqui nós encontramos, dentro desse texto, os textos mais lindos da Bíblia. Toda a Bíblia é linda, mas esse é um dos mais lindos, porque ele parece que Isaías está vendo e escrevendo tudo o que Deus está revelando para ele. E ele começa no capítulo 52, a partir do verso 13, que é uma continuação do capítulo 53, e ele vai falar ali sobre Jesus, e vai descrever ali como que ele seria, na verdade, recepcionado para o seu trabalho. Primeiro, nós vemos que Isaías diz que quem que deu crédito à nossa pregação, ou seja, não havia credibilidade à pessoa de Jesus. Nós vamos ver Isaías falar que ele era desprezado, o mais indigno, era na verdade tão desprezado que diz que nós não fizemos dele caso algum. Ele, diz Isaías, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito. Imagine, irmãos,
Jesus no Getsêmani, a agonia que tomou conta da sua alma, porque Jesus, como homem, ele também tinha a tricotomia, corpo, alma e espírito. E na alma ele está aflito, ferido, ao ponto de tal agonia que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue. Agora Isaías vai dizer que ele foi ferido. Ferido por quê? Por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ele foi moído por conta das nossas iniquidades. Agora nós que temos a paz, mas ele recebia. Isaías está dizendo, sobre ele veio um castigo, e esse castigo vai nos trazer a paz. E as suas pisaduras vai nos sarar, não só no sentido aqui ele está falando no sentido físico, mas principalmente da doença da alma. E aí ele vai contando, e aí diz que os homens, na verdade, cada um procurava o seu rumo, o seu caminho, como ovelha desgarrada. Ninguém estava preocupado com o Senhor. E aí diz no texto que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. É como uma ovelha muda que é levada aos seus tosqueadores e não abre a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Em tudo ele sofre, mas ele vai e despreza a afronta. E aí a Bíblia vai dizer ainda que o Senhor, o Pai, o Deus, o Todo-Poderoso, agradou moê-lo. E por conta do quê? Por conta, na verdade, dos nossos pecados. Era o juízo de Deus, a justiça, para que nós pudéssemos ter êxito. E Jesus mesmo, irmãos, em algumas oportunidades, ele disse: se fizeram isto ao pai de família, o que derá aos seus domésticos? O trabalho, irmãos, que Jesus fez, com todo o sofrimento que ele teve, no texto diz, Isaías diz que ele verá, está falando do futuro, por isso Isaías está antevendo o que Jesus faria na cruz. E aí ele diz, e ficará satisfeito. Ele vai olhar para o descrédito, ele vai olhar para o desprezo, ele vai olhar para, na verdade, a dor, a opressão, a aflição. Mas tudo isso, todo ele olha para tudo isso e vê o resultado do seu trabalho, ele vai se sentir satisfeito. E foi o que aconteceu. Ele tomou sobre si, ele sentiu a dor. E a gente sempre diz, irmãos, que a maior dor que Jesus sentiu não foi dos cravos nas mãos, não foi dos cravos nos pés, não foi da lança que lhe feriu o lado, não foi a coroa de espinho, não foi a cana que lhe bateram a cabeça. Foi quando, na verdade, ele teve que, por conta do pecado, por um instante, ele sentir a separação. Deus meu, por que me desamparaste? Foi a maior dor que ele sentiu, mas ele sabia, ele, na verdade, teve prazer, alegria, satisfação no seu trabalho, não é? E com o conhecimento, e diz, com o seu servo, o justo justificará muito. E por que ele se sentiu esse prazer? Porque ele sabia que a sua posteridade, aqueles que viriam depois, seriam alcançados pelo sacrifício, e aqueles que morreram antes iriam também receber ali, como receberam quando ele desceu a parte mais baixa e anunciou, proclamou, dizendo: eu sou aquele pela qual vocês criam, né? E agora nós vemos aqui a Bíblia dizendo que o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. E eu fiquei pensando nesse dia, irmãos, quando eu estava lá em casa numa atividade, num trabalho, e vendo a importância, irmãos, como nós devemos fazer um trabalho, irmãos, e esse trabalho ele tem que trazer para nós satisfação, ainda que nos custe alguma coisa, ainda que nos custe dor, mas ele tem que trazer para nós satisfação, tem que nos trazer prazer, irmãos, tem que nos trazer, irmãos, alegria, gozo. É isso que o trabalho que nós fazemos para o Senhor deve nos trazer. Quando eu olho para a vida de Paulo, irmãos, Paulo ele vai dizer assim: eu não estou somente disposto a sofrer
por Cristo, mas também a morrer por Ele, porque eu não tenho em nada a minha vida por preciosa. Ele vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Paulo, ele vai mostrar que o trabalho, na verdade, irmãos, deve ser feito com alegria. Eu fico pensando, né, irmãos, quando Pedro e João, eles são presos por conta de Deus ter ali curado um homem que era coxo, que era colocado ali naquele templo chamado Formosa, todos os dias, para pedir esmola, mas um dia, agora ele está ali colocado no mesmo lugar, e ele tem um encontro com Pedro e João, e pede uma esmola, esperando receber alguma quantia, mas Pedro e João não tinham nada. Olham para aquele homem e diz, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus, o Nazareno. Levante ele, tomando o homem pela mão, o homem saiu saltando, louvando e adorando a Deus, entrou no templo, aquilo criou uma repercussão muito grande, e chegou ao ouvido ali no Sinédrio, porque está no templo, e agora, na verdade, arrumam um jeito de prender a Pedro e a João. Eles são presos, irmãos, e agora presos, na verdade, Gamaliel dá um conselho ao Sinédrio, não faça nenhum mal, irmãos, esses homens, esse trabalho, se for de homem, vai acabar, mas se for de Deus, não, olha, para que vocês não sejam apanhados lutando contra Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que agora eles dizem, vamos liberá-los, vamos deixar embora, mas não sem um açoite, vamos açoitá-los, né? E agora foram lá e açoitaram. E quando eles voltam, irmãos, eles não voltam tristes, eles não voltam murmurando, tá vendo? Vamos pregar a palavra, ainda estamos presos, apanhamos, estamos todos marcados. Não, a Bíblia diz que eles voltam, irmãos, com júbilo, com alegria, por ter padecido pelo Mestre, pela causa, pela obra, satisfação, né? A obra de Deus, irmãos, ela tem um preço, ela custa. A obra de Deus, irmãos, ela tem, na verdade, um desafio, né? E ela custa e ela é cara, porque ela não só dói no corpo, ela dói na alma, ela dói no espírito. Ela, na verdade, irmãos, é algo tremendo. E três coisas eu quero falar aqui de que Jesus passou e que nós passamos fazendo um trabalho também, irmão, sem se comparar com o texto, porque o texto aqui está apontando para o Messias, para Cristo. Mas três coisas. Primeiro, irmão, Isaías diz, quem deu crédito, irmão? O trabalho que nós fazemos, irmão, muitas vezes não tem crédito, irmão. As pessoas não dão crédito, irmãos. É assim, quem deu crédito, diz ali Isaías na sua palavra. E alguém que está fazendo um trabalho, irmãos, ele muitas vezes é desacreditado, irmão. Alguém meneia a cabeça, se você está fazendo um trabalho, buscando um holofote, buscando um lugar de luz no sol, se você está querendo aparecer, você está fazendo um trabalho para a pessoa errada, irmão. Quem faz esse trabalho, muitas vezes, ele está no anonimato, muitas vezes ninguém vai aplaudir ele, muitas vezes ele vai estar só, muitas vezes ele não vai ver sequer a glória, ele vai sofrer o dano, mas ele está fazendo porque ele tem prazer, porque ele tem satisfação. Quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, e vê, por exemplo, pessoas como Jeremias, em um sofrimento daquele homem, se nós olharmos para João Batista, irmãos, a Bíblia diz que ele não fez nenhum sinal, irmão, mas a Bíblia diz também que nenhuma das suas palavras que ele diz caiu por terra. Tudo que ele dizia era verdade. E qual foi o final de João? O final de João foi ser decapitado, foi sofrer ali, ser desacreditado, irmãos, daquilo que Deus havia chamado ele. Então o trabalho que traz essa satisfação, muitas vezes nós estamos em descrédito. Não fique esperando aplauso, não fique esperando afago, não fique esperando, irmãos, que alguém venha aplaudir o seu trabalho. Não, irmão, porque nós estamos fazendo trabalho para Ele, é para a glória dEle, é para louvor dEle. Alguém pode até desacreditar, irmão. Jesus, irmão, Ele está indo para o Calvário. Quantos desacreditaram dEle? Quantos, na verdade, irmão, não acreditaram que Ele era o Filho de Deus, irmãos? Quantos que não criam que Ele era o enviado, irmãos? Mas Ele não desistiu, Ele continuou, Ele tinha um alvo, Ele tinha um propósito, Ele tinha uma meta, então Ele não podia desistir.
desistir do trabalho, ainda que alguém não cresce. Ele sabia que ele foi trazido para um trabalho, para uma missão, para uma obra. Meu querido, minha querida, nessa noite eu quero dizer uma coisa: ainda que alguém não acredite em você, ainda que alguém não aceite o seu trabalho, ainda que alguém não aplaude o teu trabalho, não desista, creia. Foi Deus que te chamou, que te colocou, e não vai ter aplauso, mas vai ter glória da parte de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então a primeira coisa, ele foi, na verdade, ali desacreditado. A segunda coisa, irmão, rapidamente, ele era desprezado, irmão, desprezado. Que interessante, né? Na verdade, no mundo de like, irmãos, né? No mundo em que as pessoas estão aí, gostam de serem ovacionadas, gostam de um like, gostam de estar em evidência, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele foi desprezado. Diz duas vezes no mesmo versículo: era desprezado, o mais indigno entre homens. Depois, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. A Bíblia vai dizer em Hebreus que houve homens em que o mundo não era digno, o mundo não era digno, mas era desprezado. Desprezaram Jeremias, desprezaram Elias, desprezaram os profetas. E o próprio Jesus, quando ele vai para Jerusalém, e ele diz para ela: Jerusalém, que apedreje os profetas, aqueles que são enviados para você. Despreze, irmãos. E na verdade esse trabalho, ele não vai nos isentar, irmãos, de que ter hora que a gente é desprezado. Infelizmente o ser humano, ele só sabe dar valor depois que perde, irmão. Ele só sabe dar valor depois que ele vai embora. Eu me lembro de tantos homens de Deus que tive o privilégio de ouvir falar, e alguns deles às vezes dizia: vocês estão pisando em favo de mel. Enquanto aquele homem estava na terra, ele não tinha valor. Alguns desprezavam, trocavam o culto de ensino e iam para outro lugar. Mas quando Deus resolveu tomar aquele homem, levá-lo embora, aí ficou um monte de viúvas. Sabe por quê? Porque desprezavam o ministério dele, desprezavam quem ele era, desprezavam o trabalho dele. Jesus, ele foi desprezado. E se ele foi desprezado, talvez você tenha sido, talvez alguém não dê valor ao seu trabalho, talvez alguém esteja pisando em favo de mel, talvez alguém, é característica, irmão, de um bom trabalho, de alguém que vai ter satisfação do trabalho exercido. Por fim, irmãos, dentro desse texto que nós encontramos, irmão, nós vamos ver que ele foi afligido, ele foi aflito na alma. Esse trabalho custa, irmãos, noites a frio, noites, na verdade, em que o cobertor fica curto, noites em que nós, na verdade, dá frio e dá calor ao mesmo tempo, noites de tristeza, noites de lágrima, noites de agonia. Tudo isso faz parte desse trabalho, mas o importante, irmãos, é que Jesus nos ensina que nós devemos, na verdade, enfrentar a incredulidade, o descrédito, que nós devemos desprezar, irmãos, quem nos despreza, no sentido de abandonar a afronta, né? Deixar a afronta, deixar o desprezo de lado. Ele nos ensina que a aflição, ela vai fazer parte, irmãos, porque nós estamos num campo de batalha, nós estamos numa guerra a fio, onde o inimigo investe contra a minha vida e a tua vida, e muitas vezes nós nos sentimos aflitos, sentimos a alma apertada, nos sentimos tão só, como Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Com momentos de agonia, mas no final, irmãos, aqui vai dizer que o trabalho da sua alma ele verá. Você ainda vai ver o trabalho da sua alma, se você perseverar, se você ficar firme, se você não abrir mão, se você fizer com satisfação, se você fizer voluntariamente, se você fizer com prazer, se você fizer para Deus, você ainda vai ver e vai se alegrar e vai satisfazer e vai dizer: valeu a pena toda lágrima, valeu a pena toda dor, valeu a pena eu ser desprezado, valeu a pena eu viver aquelas noites de aflição, valeu a pena eu sentir dor, porque agora eu estou vendo o fruto do trabalho. Você verá se esse trabalho for realmente de todo o coração. Por isso, da importância do trabalho, ele deve ser feito com a maior satisfação.
Por isso Paulo, ele diz, olhem, não desfaleçam as vossas mãos, porque o vosso trabalho tem uma recompensa. Jesus ele já sabia, porque ele é Deus, e ele sabia, ele podia antever pela sua presciência. Todavia, irmãos, quando é concluído o trabalho, quando ele diz, está consumado, ele pôde ver o resgate, ele pôde ver a obra que ele fez, o trabalho. Meu irmão, minha irmã, na verdade que Deus nos ajude e entender que nos foi confiado um trabalho, irmãos, e um trabalho que nós, na verdade, éramos dignos, ao ponto de a Bíblia dizer que ele era desprezado, o mais indigno entre os homens. Não era digno, não no sentido de que ele não fosse, eu estou dizendo nós, não éramos dignos de ter o privilégio de fazer esse trabalho, mas Deus olhou do céu e teve misericórdia de mim e de você. Ele olhou do céu e teve, na verdade, a sua bondade, veio a graça dele e disse, eu vou te salvar, eu vou te dar um banho de misericórdia, eu vou te encher da minha graça, eu vou te dar o meu dom, eu vou te capacitar. Então, quando tiver que fazer o trabalho, faz para a glória de Deus, faz para o louvor dele, faz com alegria, faz com prazer, porque quando nós fazemos assim, aí o resultado vem. Veja, os irmãos ali no Nações Unidas, poucos irmãos, mas eles foram fazer aquele trabalho, e certamente o desafio veio, certamente veio as interrogações, certamente veio o descrédito de alguém, mas eles enfrentaram tudo, e no final estamos aqui dando testemunho. 57 famílias, 35 estão sendo discipulados, daqui a pouco a igreja lá está cheia. O que é isso? É o fruto do trabalho, é a alegria, é o prazer. Se nós fizermos, Deus cooperará conosco também. Mas nós precisamos, irmãos, como a Bíblia diz, que o trabalho que ele fez, ele podia ter satisfação. Que Deus nos ajude. Eu convido a igreja a se pôr de pé. Com essa rápida palavra, nós entendemos, irmãos, que como Jesus falou, assim também será conosco. Ele disse que o mundo nos odeia, por isso o mundo nos aborrece. Nós temos um enfrentamento, irmãos. Não é fácil, irmãos. Se fosse fácil, qualquer um faria. Não é fácil. A obra de Deus, irmãos, ela tem esses enfrentamentos. Mas quando nós olhamos, a incredulidade ou descrédito, o desprezo, a aflição, nada parou o mestre. E ele está ali falando como homem, ele venceu. Como homem, ele mostrou que se nós abnegarmos de nós mesmos e fizermos o trabalho, nós vamos ver e teremos satisfação daquilo que estamos fazendo. Talvez você não veja aqui agora, mas lá na frente você vai ver e vai dizer, valeu a pena cada dor, cada lágrima, cada, na verdade, momento triste, cada luta. Então anime-se, levanta-se, se coloque de pé, põe a mão ao arado, não olhe para trás, caminhe para frente, marche. O Senhor nosso Deus, Ele fará prosperar os nossos pés, Ele nos honrará, mas é necessário, irmãos, nós prosseguirmos na nossa jornada. Que eu e você, como Paulo dizia, não tem nada a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, com alegria. Alegria se satisfaz em satisfação, se faz em satisfação, ela se traduz em gozo, ela se traduz em prazer, irmão. Fazer o trabalho de Deus com alegria, com prazer, fazendo como para o Senhor, fazendo para louvor da sua glória, e lá na frente nós vamos poder olhar e dizer, valeu a pena todo o esforço. Que Deus em Cristo me ajude e te ajude, que Deus em Cristo, por essa palavra, nos ajude a enfrentar. É fácil, irmãos, às vezes as pessoas querem estar no
nosso lugar, mas não sabe o preço, irmão, não sabe a dor, não sabe a luta, não sabe quanto custa. E na verdade não é que nós somos bons, não, é a graça dele, é que nós vamos levar, vai valer a pena. Lá na frente eu vou ver a glória, lá na frente a gente vai ver a igreja cheia, nós vamos ver a alma salva, nós vamos ver vidas libertas, nós vamos ver, na verdade, vidas sendo transformadas. É pela fé que eu estou lhes falando nessa noite, é pela fé que eu estou crendo que Deus tem algo para realizar em nosso meio, é pela fé. Então pela fé, abraça esta palavra, sai daqui fortalecido, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Pai querido e amado, nós oramos a Ti na noite deste dia, nessa reunião, ó Deus, nessa rápida palavra, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê condição, ó Pai, de continuarmos a nossa jornada. Ó Deus querido e amado, ainda que alguém não acredite, ainda que haja oposição, ainda que haja desprezo, aflição, agonia, tristeza, que a graça do Senhor esteja sobre nós, porque nós sabemos, Pai, que o trabalho é para o Senhor, e sendo para o Senhor, o resultado é satisfatório, é prazeroso, é de gozo, é de alegria. Fortalece a tua igreja, a cada irmão, a cada irmã, anima, fortaleça, por amor do teu nome, Pai. Assim pedimos, agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos ajude e nos guarde e nos livre de todos os males. Nós vamos somente dar os avisos e amanhã estaremos ali no Tremembé, como eu já disse. Os irmãos, não esqueçam, 14h30 estaremos indo ali adorar o nome do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Alguma outra coisa, alguma coisa que os irmãos têm para falar que eu esqueci? Não? Amém. Sábado que vem, irmãos, é a nossa ceia, a última ceia do ano. Eu gostaria de pedir que todos os irmãos se esforçassem para que nós tivéssemos aqui a nossa festa do amor, que é a comunhão, todos juntos, para juntos estarmos à mesa do Senhor, adorando o seu nome que é bendito. Amém. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos do Tremembé, do Pan-Americano, Nações Unidas, Vila Mirantes, da Sete. Que Deus continue abençoando as suas vidas em nome de Jesus. Amém. Os que foram abençoados, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Saudeis uns aos outros com a paz do Senhor.